Em guerra de acusações entre Rússia e Ucrânia, Vladimir Putin afirma que a Ucrânia estaria construindo uma bomba suja. Mas o que de fato seria isso? É uma bomba nuclear? Para você poder entender tudo isso, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje vamos dar repercussão aí à possível detonação e desenvolvimento de uma bomba suja. Vamos entender de fato o que significa esse armamento e quais são as consequências disso para a guerra da Ucrânia. Para isso eu separei uma manchete para você no dia de hoje, manchete do portal Terra, que diz assim no seu título: Rússia e Ocidente trocam acusações por suposta bomba suja na Ucrânia. Primeiramente, vamos entender o que significa uma bomba suja, para aí falarmos das consequências e por que essa guerra de narrativas que, com certeza, caso isso continue, pode sim escalar o conflito. Bomba suja não é um artefato nuclear, não é uma bomba atômica, pelo contrário, é uma bomba convencional. O problema é que essa bomba convencional de grande proporção, ou seja, com grande capacidade explosiva, ela vai vir ali recheada, cercada por material radioativo. E que tipo de material radioativo seria isso? Poderia ser o plutônio, poderia ser o urânio ou simplesmente lixo nuclear, que de fato na Ucrânia tem aos montes. Lá já teve inclusive o vazamento de uma usina em 1986, a usina de Chernobyl. Existe a usina de Zaporizhzhia, que é a maior da Europa, embora nesse momento esteja sob controle russo, mas existe muito lixo nuclear em vários lugares da Ucrânia. E se você pegar uma bomba tradicional e colocar ao redor dela material radioativo e detonar essa bomba em uma determinada localidade, a explosão não será nuclear, contudo, as consequências pós-explosão será um espalhamento de toda a radiação que essa bomba está carregando, porque ela foi suja com radiação, com a radioatividade de materiais como plutônio, como urânio ou simplesmente o césio. Você aí que é mais velho e acompanha aqui o canal, já deve ter ouvido falar do caso do césio que aconteceu aqui no Brasil, lá nos anos 80, no estado do Goiás. Isso aconteceu e causou um pânico generalizado no estado de Goiás e também no Brasil. E olha que ali eram pouquíssimas gramas de material radioativo, lá no caso o césio, que está presente aí, por exemplo, na medicina nuclear. Equipamentos de ressonância magnética, equipamentos de raio-x, tem aí o césio como algo importante para o funcionamento da máquina. Agora imagine toneladas de material radioativo colocados dentro de uma bomba. Quando isso explodisse, principalmente colocado em forma de pó, isso poderia atingir o solo, atingir a atmosfera e contaminar a população que estivesse naquele local, espalhando aí toda essa radiação. Vamos para as letrinhas pequenas e aí a gente fala se de fato isso pode acontecer e quem estaria por trás do desenvolvimento dessa bomba suja. Vamos lá. Moscou acusa Kiev de preparar explosivo que dissemina radiação por milhares de quilômetros quadrados. OTAN, Estados Unidos e União Europeia rejeitam a alegação e dizem que a intenção russa seria agravar o conflito em solo ucraniano. O Ocidente e a Rússia trocam acusações nesta segunda-feira, 24/10, em torno de uma suposta bomba suja que estaria sendo preparada pela Ucrânia. Então vamos lá. A ideia, segundo a acusação, quem levantou essa hipótese foram os russos, foi o gabinete do Vladimir Putin, dizendo que eles têm provas que a Ucrânia está desenvolvendo essa bomba, uma vez que a Ucrânia não tem mais a capacidade nuclear. A Ucrânia não consegue fazer bombas atômicas, não tem mais essa tecnologia, porque caiu naquele erro que nós já conversamos aqui muitas vezes, de entregar o terceiro maior arsenal nuclear para a Rússia lá nos anos 90. Se a Ucrânia tivesse esse arsenal nuclear, hoje em dia, com certeza, ela não estaria sendo invadida. Tá aí a importância de países importantes, de países relevantes no mundo terem a sua própria bomba atômica. Então vamos lá, o que isso significa de fato? Olha só o que o Ocidente está acusando. A Rússia fala que a Ucrânia está desenvolvendo essas armas e que olha o que a Rússia fala. A Ucrânia usaria essas armas no seu próprio território, não no território russo, mas no território
ucraniano, porque isso teria uma grande comoção internacional. Eles iriam acusar os russos de terem feito essa detonação e isso traria uma resposta contundente dos Estados Unidos e principalmente da OTAN, fazendo esse país e essa aliança militar entrarem no conflito diretamente com uma resposta muito forte e aí, claro, isso poderia escalar para um conflito nuclear, uma vez que a Rússia não teria condições de lutar contra 30 países altamente modernos da aliança militar. Isso poderia escalar para uma guerra nuclear. Essa é a alegação da Rússia. Agora, o que a Ucrânia diz? A Ucrânia diz que não é nada disso. A Ucrânia diz que não está desenvolvendo nenhuma bomba suja, não é intenção dela contaminar o seu próprio território, até porque não faz muito sentido, mas aí eles acusam a Rússia. Então, peraí, se a Rússia está alegando isso, é porque eles já estão com tudo pronto. Eles estão desenvolvendo a bomba suja, vão detoná-la em território ucraniano, vão acusar a Ucrânia para fazer o quê? Para justificar um ataque nuclear com armas táticas. Olha só a geopolítica aí com a sua guerra de narrativas. Se por um lado a Rússia diz que tem provas, ela não apresentou essas provas. O porta-voz do Ministério da Defesa russo não apresentou nenhuma evidência, nenhuma prova contundente que isso está acontecendo por parte da Ucrânia. Então, basicamente, nesse momento, é uma guerra de narrativas. Vamos aí para o segundo parágrafo. O Kremlin insiste na gravidade da denúncia, enquanto países como Estados Unidos, França e Reino Unido afirmam que a alegação russa seria uma tentativa de justificar um possível agravamento na guerra travada em solo ucraniano. Uma vez que o Putin estaria ou está perdendo o conflito, tanto é verdade que ele teve que convocar 300 mil reservistas que mal têm equipamentos para lutarem na guerra, então ele estaria arrumando uma justificativa para poder utilizar de fato o que ele tem de melhor, que são as armas nucleares, que ele está, de certa forma, impedido de usar devido às respostas duras e contundentes que a OTAN e os Estados Unidos deram, falando o seguinte: se você usar armas nucleares na Ucrânia, você vai cruzar uma linha vermelha que não terá volta e nós teremos que entrar no conflito de fato. Então a Rússia precisa de um fato diferente que possa, de certa forma, legitimar o uso dessas armas nucleares. E ela vai falar: olha, tá vendo? Não fui eu que comecei, foi a Ucrânia do Zelensky. E essa que é a grande questão. Se liga aqui. Segundo aí tudo que aparece na internet, todos os textos que você consegue ler, por mais que uma bomba suja de fato contamine e seja extremamente danosa à sociedade e ao meio ambiente, ela não tem um raio de ação muito grande. Ela vai basicamente contaminar o local onde ela foi detonada, diferente de uma bomba nuclear que, devido à sua grande magnitude, vai espalhar radiação para muitos milhares de quilômetros quadrados. A bomba suja não, vai basicamente acertar aquele lugar e as pessoas que iriam morrer da explosão e não da radiação, porque para as pessoas se contaminarem com essa radiação e terem uma morte rápida em horas ou em poucos dias, a quantidade de radiação teria que ser absurdamente alta, mais ou menos como o urânio enriquecido a 95, 97%, que é o que se usa em uma arma nuclear. E não é isso que a Ucrânia tem. A Ucrânia, no momento, não tem essa tecnologia. Então ela teria que recorrer aí ao lixo nuclear ou a algum tipo de produto radioativo, como por exemplo o césio, que tem uma capacidade de contaminação não tão alta como o urânio enriquecido. A não ser que você detonasse, por exemplo, isso numa represa, no local de abastecimento de água, e aí, sem dúvida nenhuma, você iria contaminar todo o abastecimento de uma cidade, mas dificilmente passaria disso, de uma cidade. Então a alegação russa, ela não encontra muito respaldo com relação a isso, mas a acusação é extremamente perigosa, porque a Rússia pode sim utilizar esse artifício, construir essa bomba, e a Rússia tem plenas condições de desenvolver uma bomba suja, com grande facilidade inclusive, detonar na Ucrânia e falar que a Ucrânia que detonou ali nos territórios ocupados, né, no qual a Rússia diz que já são delas depois daquele plebiscito fraudulento, e aí vai falar: olha, por conta disso nós teremos que utilizar as nossas armas nucleares, e aí, meu amigo, a coisa ficaria feia. Mas é claro que eu quero saber aí a sua opinião. Quem tá mentindo? Quem tá falando a verdade? Você acredita em quem? No Zelensky, na OTAN, no Ocidente? Ou você acredita em Vladimir Putin? Ou, sei lá, você de repente não acredita em ninguém. E o que você acha que aconteceria se uma bomba suja fosse detonada em território ucraniano?
Conta para mim porque eu quero saber aí o que você está pensando e como isso aí pode atingir a geopolítica internacional, principalmente no conflito da Ucrânia. Tamo junto? Agora, chegou até aqui? Então, ó, clica aqui na logo do canal que está aparecendo agora, badala o sininho das notificações e, claro, para que esse vídeo se torne relevante e chegue ao maior número possível de pessoas, deixa seu like, não custa nada e ajuda demais o canal. A gente está querendo chegar aí aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Com a sua ajuda, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então vai lá, se inscreve, botãozão vermelho e deixa seu like. Quebra essa, obrigado de coração, tenho certeza que eu posso contar com você. E eu volto quando? Amanhã, 6 horas da manhã, com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Toby e tchau!